Ok, então a gravação foi iniciada, tá bom, pessoal? Beleza. Tá joia. Então vamos lá. Bom, Adilene, bem-vinda aí, né, ao treinamento do aplicativo. Então vamos lá. Esse aplicativo, tá? Ele está ainda em fase de homologação, tá? Ele não foi homologado ainda 100% pelo DENIT, por isso que ele não está no nosso ambiente de produção ainda. O que quer dizer isso? Ele está, porque a gente trabalha normalmente com três ambientes, tá? É o nosso desenvolvimento, o de homologação e de produção. O produção é o final, é aquele que o cliente acessa, tá? E lá tem os dados reais, digamos, né? Os dados que os clientes vão a campo e fazem todo o inventário. No ambiente de homologação, é um ambiente tem ambientes, nesse ambiente tem dados reais e dados de teste também, tá? Então, é um ambiente onde o pessoal do DENIT está fazendo os testes. Eles baixaram, algumas pessoas baixaram o aplicativo e estão usando em campo, tá? Mas não quer dizer que eles estão fazendo um inventário real, né? Eles estão fazendo testes, né? Então, para evitar de poluir o banco de dados de produção, que é o banco de dados final, onde vai ter lá todos os registros oficiais, digamos, a gente optou por fazer essa fase primeiro de homologação, tá? Então, futuramente, vai ser migrado para o ambiente de produção. Só para tu entenderes, tá? E aí, por exemplo, a gente fazendo em campo esses levantamentos, mas eu tenho como extrair esses dados para poder usar, porque a gente vai fazer em real, né? Sim, tem sim, tá? Tu vai poder colocar os teus dados no banco de dados e a gente pode futuramente transferir os teus dados para o ambiente de produção, tá? Provavelmente a gente vai fazer isso, tá? Para que tu não percas também, tá? Porque o ambiente de homologação, ele é um ambiente provisório, digamos, tá? Então, quando o sistema tiver homologado, ele tem que falar para a gente assim, não, ok, o sistema pode colocar em ambiente de produção, todo mundo agora vai ter que usar ambiente de produção real. Aí a gente vai fazer essa alteração, e aí o ambiente de homologação não vai mais funcionar para os usuários do DENIT, só vai funcionar internamente para o pessoal do LabTrans para fazer os testes, tá? Ok? Então, esse ambiente de homologação, ele tem algumas particularidades, inclusive a parte de login, tá? A gente utiliza o ambiente do GovBR para fazer o login no sistema, tá? E quando ele estiver em ambiente de produção, você vai utilizar o seu CPF para fazer o login, né? Como você usa em todos os programas do governo federal. No ambiente de homologação, o GovBR também tem o seu ambiente de homologação. Então, você pode colocar o seu CPF ou pode colocar um CPF qualquer e uma senha qualquer. Ele não vai estar vinculado ao teu usuário real. Vai ser um usuário de homologação, tá? Você vai colocar lá. Então, o teu login do GovBR não vai funcionar no nosso ambiente de homologação. Apesar que você vai ver lá GovBR, tudo bonitinho, mas ele é um ambiente de homologação do GovBR. Ele é igual, tá? Não tem diferença nenhuma. Só que a base de dados é diferente. É a mesma coisa que a gente está fazendo. O sistema é igual, mas a base é de homologação e depois ele futuramente vai para a base de produção, que aí é a base real, que a gente chama, né? Tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente podia fazer é tu entrares no ambiente lá do GovBR, de homologação, e aí a gente fazer o teu cadastro lá, para que tu possas acessar tanto o aplicativo como o sistema web, tá? Eu vou te passar aqui no chat também o link, tá? Onde é que tá? E eu consigo gerar esses dados, Jorge, para uma planilha Excel, por exemplo? Atualmente, não.
mas a gente pode fazer essa alteração, a gente pode fazer essa exportação de dados para ti, tá? Sem problema nenhum. Tá. Tá? Ah, deixa eu só ver. Eu tenho um arquivinho aqui já pronto, com todo o passo a passo, só um segundo. 4. Aqui. Tá. Eu vou mandar aqui, ó. Eu vou enviar aqui no chat todo o passo a passo, tá? Uhum. Ó. Então, para cadastrar o CPF no GovBR, tem que acessar essa URL, ó, https://sso.staging.acesso.gov.br. Tá, eu consigo fazer isso, porque o aplicativo eu quero baixar no celular, mas aqui eu consigo fazer isso no computador. Sim. Eu teria que fazer no celular também. Não, qualquer ambiente, pode ser no computador, não tem problema nenhum. Uhum. Certo, ele abre aquela tela do Gov, mas então você falou que não está vinculada, porque eu tenho a minha conta Gov, né? Não, ela é o staging, quer dizer que ela é o ambiente de homologação do GovBR, tá? Tá. Então, tu pode colocar um CPF, pode colocar o seu, ou Uhum. colocar um CPF, gerar um CPF. Se quiser, eu posso gerar um CPF fictício para ti aqui. Pode ser? Uhum. Pode ser? Pode ser. Ó, eu gerei existe um site que você gera CPFs. Eu vou enviar Uhum. um CPF válido para ti, tá? Esse aqui, ó. Tá. Tinha uma época que o pessoal usava aquele tudo né? Agora não funciona Não, mais. não dá mais para. Ok. Só vou te pedir para anotar esse CPF aí, que se perder, não consegue mais entrar. Tá. Aí tem negócio de banco aqui. Aí o banco tu não vai acessar como banco. Tu vai usar outras opções ali. Aí tu vai colocar a data, vai pedir a data de nascimento e o nome da mãe. Hum. Tá, deixa eu ver, só aparece banco aqui. As opções que eu tenho é de banco aqui mesmo. Só, deixa eu ver. Peraí, deixa eu te ajudar aqui. Tem aqui, ó, lá embaixo tem lá, tentar de outra forma. Isso, Você daí. consegue? Ah, tá, porque quando eu cliquei antes em tentar outra forma, ele deu falha de comunicação, agora deu certo. Ah, tá. Uhum. Às vezes pode acontecer, tá? Tá. O ambiente de homologação não é tão estável quanto o ambiente de produção. Uhum, uhum. Tá.
Ele dá um erro quando eu coloco aqui o dia e o mês e o ano. Uma ou mais respostas do questionário sobre usuários estão erradas. Cuidado, o cadastro da conta pode ser bloqueado. Tem que botar 1º de janeiro de 1980, a data de nascimento. Ah, tá. É 1 de 1 de 1980. E o nome da mãe tem que colocar uma mãe maiúsculo, sem acento. Tá, ele mandou um código para o e-mail. Vamos ver se vem. Veio aqui. Senha. Ah, aquela senha cheia. Tem que colocar uma senha forte. Vou colocar então aqui. Pronto, concluir. Tá. Agora voltou para a tela do Gov. Tá. Então, show. Cadastrou tudo certinho, deu tudo certo? Foi, ele disse que deu certo, deu até um parabéns. Tá, legal. Então, agora nós vamos pro... eu te mandei um manual do treinamento, tá? Isso. Você chegou a ver ali, mas tem um passo a passo ali de como é que faz, tem tudo ali certinho, tá? Legal. Qualquer dúvida que tu tiver, tá ali no manual, ou qualquer coisa tu pode perguntar pra gente, tá? Tá. Então, assim, agora, como é que funciona, tá? Qual é a dinâmica do sistema? Para você utilizar o aplicativo, você precisa ter cadastro no sistema do Pato, senão ele não abre, tá? Até por segurança, não tem como que alguém poderia baixar lá e sair usando. Então, não é essa a intenção. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é cadastrar o usuário teu no sistema do Pato e cadastrar o inventário. Ou seja, a gente precisa fazer o planejamento do inventário, tá? Que tu queres fazer. E aí, te vincular como inventariante daquele inventário, para que você possa, quando você abrir o aplicativo, o sistema vai identificar o teu usuário, vai verificar que você está vinculada a um inventário, né? Que você é uma inventariante, e aí o sistema vai carregar para o teu aplicativo os dados daquele inventário. Ou seja, a BR e principalmente, né? Todos os SNVs que compõem o teu inventário. Tá? Vai aparecer a BR, vai aparecer tudo ali certinho. Daí você vai poder clicar e aí poder iniciar o inventário.
Legal. Uhum. tá? É assim que funciona. Então, a primeira etapa é o teu cadastro e o cadastro do inventário no nosso sistema, Tá. tá? Uhum. Na web, tá? Para depois partir para o aplicativo. Então, o aplicativo sem o teu cadastro e sem o inventário cadastrado, ele não funciona, Entendi. tá? E aí, como é que funciona? Você vai lá e vai fazer o inventário usando o aplicativo, né? Você vai cadastrar Uhum. meio-fio, sarjeta, valeta, sinalização, horizontal, vertical, enfim, tudo que você precisar. Ao final, você dá o concluir, e o que o sistema faz? Ele sincroniza com o servidor, ele faz o contrário, daí ele pega todos os teus dados que você obteve em campo e joga para o servidor, tá? Tá. E aí, Uhum. porque o aplicativo, ele só faz o inventário, tá? É só para o Uhum. inventariante. E aí, o engenheiro pode abrir, então, o engenheiro até pode acompanhar, tá, o inventário, ele pode verificar se aquele, por exemplo, você contratou uma empresa para fazer um inventário, tá, em campo, vamos supor, tá, ele te contratou. E aí você dá permissão para que o usuário consiga fazer o inventário. Você, como Uhum. engenheiro, pode dizer quem é o inventariante e o que ele vai inventariar. Enfim, você pode contratar duas, três pessoas podem fazer o inventário, sendo que você pode dividir por SNV, você pode dividir por tipo de elemento, tá? Você vai fazer só a drenagem. Aí você só seleciona lá, eu quero só os elementos de drenagem, você vai fazer a inventário. Para evitar conflito, para evitar que duas pessoas façam, inventariem o mesmo elemento duas vezes, Uhum. Uhum. tá? Então, a gente tem esse recurso também no sistema, tá? Tá. E aí, o engenheiro pode verificar se já foi iniciado o inventário em campo ou não, e pode verificar se foi concluído ou não. Tá? Se foi Uhum. concluído, você pode olhar lá no mapa, a gente tem o mapa, e verificar se está tudo ok, se o inventariante fez o trabalho correto. Tá? Certo. Aí você vai poder ver a localização geográfica, tá, de cada elemento que foi inventariado, e inclusive a foto, com descrição e a foto, tá? Uhum. De cada elemento. Aí você dá um Bacana. overview ali. Ah, tá, ok, foi feito o inventário, beleza. Aí finalizou a parte de inventário, tá? Daí a gente tem lá os relatórios, pode imprimir os relatórios, pode gerar os relatórios, tá? Ou a gente pode ainda fazer, se você quiser, a gente pode fazer ainda a exportação para Excel, se você quiser, dos dados, tá? Tá, beleza. Ok? Uhum. Vamos lá. Eu vou passar aqui a URL de acesso ao nosso ambiente de homologação, tá? Que esta aqui. pato-denit-om, HOM, né? .labtrans.ufsc.br. Tá. Daí ele pede para entrar com o golpe, né? Exatamente. Aí você vai entrar com o teu usuário do GovBack que você acabou de criar. Uhum. Confirmação, é necessário atualizar o cadastro. Isso. Tá. Olha, Ah, a gente vai ter que fazer Ô, Adilene, faz o seguinte. Ah, Eu esqueci porque o que acontece? No ambiente de homologação do GovBR, uhum, o nome da pessoa, por padrão, aparece meu nome, tá? E uhum. aí eu não e a gente tem várias pessoas que cadastraram e tá lá vários meu nome, eu não sei quem é o nome de quem é quem, tá? Então a gente precisa ir lá no GovBR e alterar o teu nome lá, tá? Tá. Tu vai fazer o seguinte, novamente tu vai acessar aquele link lá do GovBR, Uhum. Stage lá tal, Tá. e aí
lá tu vai conseguir, clica ali embaixo de minha conta, lá ali tem dados pessoais. Tá, mas eu entro com o login e a senha, né? Mas uma vez que tu entrou, ele já deve entrar automático. Agora, se tu entrar com aquela URL, staging, tal, ele já deve entrar automático. É porque depois que ele deu o ok, ele voltou para a tela inicial. Uhum. Então, Mas qualquer coisa, você pode fazer o login novamente. tá. Dados pessoais, né? Isso. Aí tu coloca o teu nome, por favor. Senão a gente não vai saber quem é quem. O resto não precisa. Não, é só o nome que basta, né? Porque senão a gente não consegue saber quem é quem ali, tá? Tá. Tá, fechou. Deu? Tá. Agora tu podes entrar lá no sistema. No Pato. Qual que é o meu número mesmo? 988 8891 0072. Esse final eu lembro mais ou menos. Tá, daí aparece cadastro de usuário. Tá. Cadastro do usuário. Tá. Deixa eu entrar aqui. Tá. Aí vai ter que colocar ali. Já está aparecendo teu nome, teu CPF? Isso, lá no CPF eu não posso mexer, inclusive. Isso, perfeito. Aí tu vai ter que colocar o teu e-mail, teu telefone, e aí todas as informações complementares. O tipo de usuário, então tu vai colocar servidor DNIT, vai colocar o teu nome a tua lotação, que é qual é o DNIT, né, a superintendência, e o acesso. Bom, o acesso desejado também acho que está inventário e orçamento. Tá, lotação Santa Catarina. Tá. Aí diz, utilize o navegador, o menu superior para navegar no sistema. Isso. Aí, tu vai poder clicar ali no inventário. Tá? Daí apareceu... aqui. Aparece um monte de inventário, tá? Ok. Então, vamos lá. Você pode clicar ali no botão adicionar inventário. Superintendência, Mafra, SNV 2020, 280.
Daí tu Tá. vai perceber que ali embaixo, nos SNVs, Ele ele vai vê tudo, abrir né? Ele abre todos, né? todos os SNVs da BR escolhida. Tu colocou o BR-280? Botei. Aham. Tá, aí tu vai ter que escolher agora quais são os SNVs que tu vai inventariar. Uhum. Se quisesse, podia deixar tudo também, né? Aí só que acontece. Isso serve para a gente fazer o controle do que realmente o usuário vai inventariar. Porque se tu colocar tudo, ele pode inventariar o trecho que não faz parte do contrato de fato, por exemplo. Tá? Então, fazendo isso, escolhendo exatamente a SNV que o usuário tem que inventariar, ele só vai poder inventariar aquele trecho. Tá. Tipo, ele não vai poder inventariar o quilômetro, sei lá, 100, dizendo que está no 200, por exemplo. Não, ele tem que estar lá no quilômetro 100. Uhum. Aí o nome do engenheiro responsável, ele pode colocar teu nome também? Uhum. Próximo. Aí o próximo, ele vai te dar o cadastro de inventariantes. Uhum. Ali você vai poder dizer quem que tu vai tu vai permitir que inventarie o teu inventário. Daí tu pode colocar o teu nome também. E aí tu vai ter que escolher o que tu pode inventariar. Ou seja, quais são os SNVs, né? A pista, inclusive, tu pode separar por pista, por sentido, e ainda tu pode escolher qual são os elementos. No caso, acho que só vai ser você, Na verdade, eu e o Alan, a gente vai usar a mesma senha, né? mesmo assim. Tá, ok. Daí tu podes te colocar como inventariante e colocar tudo, todas as pistas. Completo, tudo aqui, né? Aham. Isso, aí tu seleciona todas as pistas e todos os elementos, Tá. e aí ele vai te habilitar a inventariar tudo. Uhum. Tá. Aí voltou para aquela tela de listagem de inventários que parece todo mundo daí, né? Perfeito. E ali, provavelmente, tu vai ver, eu já estou vendo o teu aqui. Ah, não, ainda não. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ó, já tá. Caras. O dela é o segundo, Roger, eu acho. Pelo menos no meu aqui. Ah, o dela é o segundo, tá certo. É. Ó, já estou vendo aqui, tá? Engenheiro responsável de Lene, Eu também. Afra, superintendência, tal. Uhum. Porque acontece, a gente a gente colocou da 282 ali, colocou uma data. Tu também cadastrou, Thiago, hoje? Acabei de fazer para poder abrir o aplicativo aqui. Ah, tá, entendi. Não, Beleza. isso é de agora. Tá. Então, Adilene, tem ali, ó, o teu do lado direito ali, né? Tem a data do cadastro desse inventário, a versão do SNV que a gente está usando, e ali é o status, cadastrado, tá? Tá. Então, assim, nesse status de cadastrado, você ainda pode alterar qualquer coisa. Você pode aqui no editar ali, naquele menuzinho onde tem os três pontinhos, vai abrir Uhum. um menu. Ali tem Tá. ativar, editar, inventariantes, anular e excluir, tá? Uhum. Ou seja, esse inventário ele está cadastrado, porém ele não está ativo. Tá. Se você for lá no aplicativo, ele não vai aparecer para ti. Para quê? Para que o engenheiro responsável tenha tempo de analisar se é tudo ok, se são CNVs mesmo, se são Tá. aqueles inventariantes e tal. E aí ele deixa cadastrado bonitinho ali e um dia lá tá, eu vou contratar a equipe tal, e os caras vão começar a trabalhar, sei lá, dia 1º de junho. Aí lá no dia 1º de junho tu vem aqui, os três pontinhos e dá um ativar. Uhum. Se tu clicar no ativar, o status passa para ativo. Tá. Quando o status passa para ativo, automaticamente quem estiver com inventariante vai poder receber os dados no seu celular. Tá. Uhum. Nesse Ok? caso, eu posso colocar ativar, né? Porque. Sim, pode colocar ativar, tá? Então ele já vai estar ativo.
Pronto. Certo? Tá, então ele está o status ativo, certo? Isso. Uhum. Só deixa eu ver se está tudo ok. Inventariante, tá. Adilene. Se você for lá em inventariante, vai aparecer lá, ó, Adilene Mafra, Denit Sede, Uhum. só que o status está não iniciado, Uhum. tá? Ou seja, você está como inventariante, mas você não iniciou o inventário ainda, ok? Certo. Tá. Para mim não aparece esse não iniciado. Não, se tu for lá nos 3 pontinhos e clicar em inventariantes, Ah, tá. Uhum. tá? Aí aparece. Se você clicar os 3 pontinhos, agora você viu que agora o status ali você pode mudar para concluir Uhum. ou suspender, tá? Uhum. Então, se você clicar ali em suspender, por algum motivo, sei lá, suspendeu, as pessoas que entrarem a partir que você clicou em suspender não vão mais receber não vão poder sincronizar esse inventário, tá? Tá. E se você clicar em concluir, ele vai dizer, ó, tá concluído, ninguém mais pode inventariar nada, ou seja, Uhum. parou. Ninguém vai poder mandar nenhum dado para o sistema, Entendi. Uhum. tá? Apesar de você colocar como concluir, você pode reabrir, tá? Não tem Uhum. problema nenhum. Isso aí dá para voltar atrás, Beleza. tá? Uhum. Então, E aquele vamos lá. exportar lá no final seria o quê daí? O exportar é fazer exportação pro Excel, mas ele ainda não está ativo. Ah, tá. Essa função. A gente ainda não implementou, mas futuramente ele vai exportar pro Excel, tá? Uhum. Bom, agora a gente vai fazer o download do teu APK. Eu acredito que já está lá, é só ir lá naquela página do download do Agora APK tem 4. 142 aqui. É? Isso, agora você pode fazer isso. Agora você vai lá e faz o download no teu celular. Seu arquivo está pronto. Eu vou me colocar como inventariante do teu inventário para poder acompanhar o que você está fazendo, tá? Uhum. Queres que eu te ponha também, Thiago? Se quiser, eu vou abrir aqui no. Eu vou apresentar o aplicativo? Sim. Tá bom. Denites. Tá. Te Não, coloquei eu posso. também como. Não, eu abro o meu, que eu criei agora para dar um poluir o da Dylan. Ah, também. Também. É, Pode ser. Tá, mas eu vou te colocar como inventariante se quiser ver o dela também. tá bem. Tá? Então, Adilene, enquanto eu acho que baixa ali, ó, se você der um refresh ali na tela, você vai ver que o inventariantes agora aparecem 3 quadradinhos, um amarelinho, um vermelhinho, e tem um A, é o RD, ó. Aí se você colocar o mouse em cima, vai aparecer o teu nome, meu nome e o nome do Thiago, Tá. tá? Você pode filtrar também, tá? Pelos inventários, tem um botão filtrar ali em cima. Você pode filtrar por data de cadastro, pelo nome da rodovia, pelo SMV, pela situação cadastral, pelo tipo de pista, tá? E aí ele vai filtrar somente o que você quiser. Tá. Ele baixou, então, um arquivo zipado aqui, né? Oi? Ele baixou um arquivo zipado aqui, né? Zipado. Isso, aí você tem que instalar ele. Só rodar. Roger, passa esse link, por favor, certinho. É aquele primeiro ali? O link. apkpato.download apkpato? Não, ali é o nome do usuário. O link para fazer o download é esse aqui. Ele abre. Ah, abriu a tela aqui, já é um.
Já está escrito pato ali, vamos ver agora. Entrar com o golpe. A primeira vez ele pode demorar um pouquinho, tá? Listagem de inventários, Mafra não iniciado. Isso, perfeito. Tá, agora o que eu faço? Tá, eu vou fazer junto. Deixa eu abrir meu aplicativo aqui para fazer junto contigo, só um pouquinho. Só pra gente. Tá. Thiago, tu consegue abrir o aplicativo e compartilhar a tela? Sim, eu vou entrar no Meet pelo celular também, só um pouquinho. Tá. Adilene, agora o Thiago vai fazer o processo do aplicativo contigo? Tá. Tá. Tem alguma dúvida até aqui, Adilene? Princípio, não. Tá aparecendo o aplicativo, né? Tá aparecendo o aplicativo? Deixa eu ver. Não. Você está compartilhando sua tela com todos os participantes? Parar o compartilhamento? Acho que é outra tela, Thiago. Não, eu tô na conversa, só para agora abrir o 4. Peraí. Ah, tá, não, agora sim. Tá, não, beleza. Não, tudo bem, então, é o celular, peraí. Tá, não, tudo bem. Tá. Agora Ok. tá. Deixa eu só deixar a tela maiorzinha. Tá dando para ver, né, o aplicativo. Sim, sim. Perfeito. Tá, deixa eu... Não tem mouse para mostrar onde eu tô apertando, mas eu sincronizei ali em cima, naquele verdinho, no círculo verde. Tá. Pra mostrar... Eu provavelmente o teu já tá sincronizado, se ele tiver amarelo é que tem dado a sincronizar ainda. Ah, tá vendo? Então ele já foi sincronizado. Uhum. Aí, estando o meu... Cadê o que eu fiz agora? Aqui, de São José, a BR-282. Vou fazer aqui do lado de Floripa. Tá, quando acessa... Thiago, acho que só podia voltar e explicar para ela a tela inicial ali, as opções. O botão lá em cima, né, Edilene? A gente tem 3 botões ali, né? O sincronizar, Isso. Uhum. aquele 3 pauzinhos ali o teu acesso, tá? Como tu tá acessando Porque que acontece? Quando o celular ele não está, ele tem que estar no mínimo no 3G para você fazer uma sincronização. Tá? Certo. Uhum. Se não tiver no mínimo 3G, ele vai ficar vermelhinho, dizendo, ó, eu não posso sincronizar porque como a gente tira muita foto, né? É muito pesado. Então tem muito dado para ser sincronizado entre o servidor e o aplicativo. Daí a gente só deixa sincronizar se você tiver no mínimo no 3G. Tá? Então, o que acontece? Isso é importante. O aplicativo ele funciona offline. Tá? Ou seja, você não precisa de internet para ir a campo e inventariar. Senão lascou, porque... Porém, o usuário não pode esquecer que ele tem que, antes de ir a campo, ele tem que abrir o aplicativo e sincronizar para receber as informações. Se tiver verdinho, ok, eu posso ir a campo e fazer o inventário. Se não tiver verdinho e ele não tiver internet lá, lascou, ele não vai poder fazer o inventário, tá? Olá, acho que tem configurações agora. Tá, configurações tem as opções de dados pessoais, sobre o aplicativo ou sair para seu logout. Os dados pessoais vão então aparecer as suas informações que já estão cadastradas ali no web também. Sobre o aplicativo, a versão que está instalada, a minha está uma versão anterior à tua, mas só
Uhum. E fazer o logout, mas não vou fazer agora. Tá, quando acessa o... É bom ligar o GPS, espera. Tá. Daí eu saio dessa tela aqui? Quando você apertar no cardzinho do teu inventário, ele vai abrir o mapa. Hum. Apareceu o teu... quando você aperta no card? Isso, tá bem certinho aqui até, localizou bem certinho. Sim, a minha tá bem certinho. Eu tô aqui na UFSC no centro também. Roger, meu mapa é escuro, eu uso meu celular no night. tá. A sala aqui Isso que eu está um ia falar. pouquinho errada, mas, assim, não dizer que ele teria que estar uns metrinhos para o lado, mas foi bem... É porque é o seguinte, tá, Guilherme? É como você está dentro de um prédio aí. Não, estou brincando. Não, porque tem um erro de GPS, normal, tá? Se você tiver fora, digamos, estiver em campo, a precisão do GPS vai ser muito maior, tá? Uhum. É porque realmente, se você estiver dentro de uma casa, no apartamento e tal, a precisão ele tem um erro maior, tá? Uhum. Então, Pulou uma parte aqui só para... Tem uma função que está habilitada por enquanto nas versões de teste, que dá para arrastar o carrinho com o dedo ainda, o íconezinho. Então, tá pegando já a tua localização certa, mas para a gente fazer os testes aqui, dá para arrastar. Quando arrasta a primeira vez, ele apareceu... o que ele tem que fazer antes de iniciar o inventário é cadastrar as informações da pista em si. Uhum. Tanto a pista como todos os elementos, eles estão exatamente iguais da nova resolução do Pato já. Dos anexos 2, 3, 4 e 5. Uhum. Agora a gente caracteriza a pista aqui no começo. Depois eu mostro os menus lá de baixo, daí, Roger. Não, só desculpa, eu vou só esclarecer um negocinho para a Dilene, que é o seguinte, a questão do arrastar o carro, que isso é importante. Sim. O que acontece? Na versão de homologação, para a gente poder fazer os testes, né, do aplicativo, a gente teve que criar essa função de poder arrastar o carro. Ou seja, eu faço uma coordenada fake, né? Eu pego o carrinho, arrasto, o que ele faz? Ele automaticamente gruda o carro no teu SNV, no primeiro SNV que está ali, tá? Isso a gente teve que fazer para poder testar, senão a gente não poderia testar. Na versão de produção, quando a gente lançar isso oficialmente, essa função não vai mais funcionar. Ou seja, você obrigatoriamente vai estar com o teu carro em cima do SNV correto para que o sistema habilite o teu inventário. Senão ele não vai conseguir inventariar. Tá? Então, isso é uma dos controles que a gente faz, o usuário só pode inventariar se ele estiver realmente em cima da pista que ele quer inventariar. Entendi. Tá? Então, isso foi para a gente poder fazer os testes, inclusive fazer o treinamento, a gente faz esse artifício. Né? Você não vai estar com o carro dirigindo. Então, a gente faz isso com o recurso de arrastar o carrinho com o dedo. Então, a gente vai arrastar o carrinho com o dedo para simular que a gente está andando com o veículo. Tá? Entendi. Tá, então no começo do inventário, quando o carro tiver lá no começo do SNV, tem que caracterizar a pista, que seria, já está selecionada a pista que a gente está inventariando, o revestimento da pista, conforme as 4 opções de resolução. Então aqui a gente tem um concreto asfáltico, por exemplo. O número Esse caracterizar é independente da posição do carrinho. Caracterizar o que a gente está vendo à frente, né? A gente vai começar a trafegar nessa rodovia, a partir daqui é concreto asfáltico. Quando a gente andar, por exemplo, 5 km e mudar a característica da pista para... Mas aí eu tenho que estar com o carrinho no lugar certo, então. Aqui no treinamento, sim. Quando estiver lá na pista, já pega automaticamente a localização georreferenciada. Se você arrastar o carrinho para qualquer lugar, ele vai para o começo da SNV, Adeline. Eu mexi nele aqui, só que agora eu não consigo sair disso aqui. Daquele pop-up de caracterização de pista?
Ele me pareceu que ele não ficou na 280, ele ficou no 116, mas eu acho que não, né? Não sei. É que agora eu não consigo mais sair dessa tela de caracterizar a pista. Mas você não cadastrou a 116, né? Foi só 280. Uhum. Então ele tá na 280. Tá, então... Roger tá sem som, Roger. Desculpa. Você precisa colocar o número de faixas e a largura da pista, Adilene, senão realmente ele não sai dessa tela. Porque caracterizar a pista é obrigatório. Tá. Se você não caracterizar a pista, você não consegue iniciar o inventário. Ou seja, a caracterização ela é feita por SNV, no mínimo, tá? Você pode, no meio do teu inventário, alterar essa caracterização da pista. Mas, no mínimo, todo SNV precisa ser caracterizado. Então, o sistema faz isso automaticamente. Se você está no SNV, tá? Então, você está no SNV, você não caracterizou nada ainda, ele precisa caracterizar. Aí você faz o levantamento. Quando você trocar de um SNV para o outro, o sistema já detecta isso, que você saiu de um SNV e foi para outro, e aí você precisa caracterizar novamente. Tá, Apesar de que você sabe que a tua pista é uma pista homogênea, digamos, e é tudo igual, você pode ir lá no caracterizar e ir caracterizando por um, já adiantando o seu serviço. Na verdade, assim, no trecho todo não é exatamente tudo igual. Então, é isso aí que a gente permite fazer. Então, se a largura mudou ou o número de faixas mudou, você pode ir lá e a qualquer momento e alterar essa caracterização. Tá. Tá, aqui na tela, aqui então, na tela inicial do aplicativo, do mapa, tem ali em cima na direita a pista simples, no meu caso. Seriam as pistas que estão cadastradas para esse SNV que está ativo, que está sendo inventariado. Ali embaixo tem a casinha para voltar para a lista de inventários. Então, não. Tem o botão SNV ali, que é para ver os SNVs que estão cadastrados para mim. E eu posso ver que que tem uma pista simples ali, ela já foi caracterizada, a pista. Ou, por exemplo, a 190, o final 190 não foi caracterizado, que é o próximo SNV. E assim também com o final 191. Tá. Então, se o SNV que eu estou inventariando tivesse mais as pistas, por exemplo, pista dupla crescente, pista dupla decrescente, ou marginal direita, marginal esquerda, se eu tivesse cadastrado, ele apareceria aqui no menu superior na direita essas possibilidades. Então, eu poderia informar que eu estou inventariando... Então, uma pergunta, eu consigo colocar marginal? Sim, no cadastro, sim. Só que a marginal, ela não é no SNV todo, ela é só um pedaço, né? A gente não falou do KML, né, Roger? A gente não falou do KML, é verdade. Podemos voltar. Bom, a gente pode dar um passinho para trás, Adilene, e lá voltar lá no... Tu está com o sistema aberto aí no teu computador? Não, eu estou com o aplicativo no celular, mas a conversa no computador aqui, né? Eu fiz aquela... Tu consegue voltar lá no sistema do inventário, do pato? Estou aqui, com ela aberta. Tá com ela aberta? Tá. Tu consegue entrar lá no teu... Clicar lá no cardzinho do teu e clicar em editar, por favor? Tá, editando. Tá, então agora, se tu rolar um pouquinho para baixo, tu colocou lá, né? Tu começou no SNV o 0070 e foi até o 0095, certo? Tá. Se tu pode rolar para o lado, tá? A tela, e aí vai ter alguns dados a mais ali. Vai ter o quilômetro inicial, final, a extensão do SNV, o tipo de superfície e os SNVs coincidentes. Perfeito? Tá. No lado esquerdo, tu vai ver um sinalzinho de mais com 1. Se você clicar naquele maisinho, vai abrir
uma sanfonia, que a gente chama, né? E ali tem o tipo de pista. Tem lá simples, dupla crescente, marginal direita e marginal esquerda, tá? O que acontece? A gente sabe que nem sempre o SNV está condizente com a realidade, tá? Sim. E aí, a gente fez um artifício para poder corrigir esse problema. Então, assim, problemas com SNV, a gente pode corrigir através de um arquivo KML. Um arquivo KML você sabe o que é? Sim, geralmente eu uso aqui no Google, quando a gente pede as anuências de confrontação de limites, o pessoal manda o KML com os limites da área, né? Isso, perfeito. Então, assim, você pode, se você detectar que o teu SNV está ruim, ou inexistente, por exemplo, se você tem uma marginal que existe, mas ele, claro, o SNV não tem marginal, né? Mas nesse caso você poderia criar um arquivo KML contendo a poligonal da tua marginal e adicionar no sistema. E aí o sistema automaticamente já faz ele plota o arquivo, né, essa linha poligonal referente à marginal no mapa. Ele cria isso para você. Tá? Mesma coisa, se a pista, ele está dizendo que é uma pista simples, mas é dupla, por exemplo. Você pode clicar lá na dupla decrescente e adicionar o KML. Entendi. Tá? Para gerar um KML, eu não sei se você já fez isso, mas é muito simples. simples. Tem a questão das terceiras faixas também, né? Não, terceira faixa a gente está contemplado no próprio aplicativo. Existe um elemento que é terceira faixa que você pode cadastrar como uma terceira faixa. Ah, tá. Entendi. Tá? Isso já está contemplado. Cadastrar um meio-fio, digamos assim. Sim, e aí pode colocar a terceira faixa também. Por exemplo, se você tem uma terceira faixa que não tá, normalmente não tem, né? Você faz o cadastro da terceira faixa sim, tá? Sem problema nenhum. E pode ser feito paralelo ao meio-fio. Por exemplo, você pode cadastrar vários elementos, porque assim, os elementos eles são divididos em elementos pontuais e elementos lineares, correto? Os elementos pontuais, sei lá, bueiro, né? Uma OAC. Você vai lá, clicou, escolhe o modelo, vai dizer a condição dele e salvou. E bote uma foto, ok, fechou. O linear, não. O linear você precisa bater uma foto, dizer a condição, tudo certinho, e aí você anda com o carro. E aí ele vai marcando a distância, ou seja, o tamanho daquele teu acendedor, por exemplo, meio-fio. O meio-fio começou aqui, tu vai lá, tira uma foto, iniciou o meio-fio, e vai andando com o teu carro. Acabou o meio-fio, para o carro, bate uma foto do final do meio-fio, diz a condição dele, salvou. Aí o sistema automaticamente já vai dizer, esse meio-fio tem, sei lá, 700 metros. Tá? Não precisa medir o meio-fio. E eu posso fazer ele por partes, por exemplo, tem uma parte do meio-fio que está quebrada. Sim, aí você troca a condição dele. Aí, se for o mesmo meio-fio, você troca a condição. Você está andando com o carro, o meio-fio está a condição satisfatória. Aí tem uma lá que, deu um acidente lá, o cara quebrou o meio-fio. Então, você precisa recompor. Então, você para o carro, vai bater uma foto, altera a condição para recompor, e aí, por exemplo, o cara ficou, sei lá, 100 metros sem meio-fio. Andando lá 100 metros, tira uma foto de novo, agora ele voltou a ser satisfatório. E aí vai. Isso, então eu divido, digamos assim, em segmentos conforme a condição, né? Sim, exatamente. Pode fazer isso, tá? Então, esse esquema do arquivo KML a gente realmente esqueceu de falar, mas é um recurso que a gente tem para poder burlar, digamos, né, a deficiência no SNV. Tá? Para gerar o arquivo KML é bem simples, você pode usar o Google Earth, né? Pode clicar ali, abrir o mapa, vai clicando com a ferramenta de lápis ali, né? Clica ali, vai clicando os pontinhos, salva o KML, beleza, e só adiciona ele aqui, faz o upload aqui no sistema. Bem simples. Tá? Fechou. Então, você pode fazer isso na marginal. Se você sabe onde está a marginal certinho, você pode ir lá no Google Earth, pega o satélite lá, né? É aqui. Então, vai clicando os pontinhos ali, se tiver curvinho e tal, né? Vai fazendo ele bonitinho ali e adiciona aqui no CMV. Tá? Então, é isso aí. Tá, podemos seguir no aplicativo? Sim, Tá. sim, vamos lá. Tá, então, aquela parte da pista,
né? No meu caso, só tem aqui uma pista simples. Vou continuar, então. Uhum. Do lado direito do botão de mais ali, tem uma pranchetinha que Isso. mostra a localização que está agora. Então, eu estou na 282 Santa Catarina, no tal SNV. Uhum. Ah, latitude e longitude. Uhum. Eu posso também editar a pista atual, né? Eu não vou fazer isso agora porque eu não andei com o carro ainda. Depois eu vou Uhum. editar. E eu tenho uma série na direita, no último botão da direita, uma série de filtros, que enquanto for inventariando, vão aparecendo os elementos, os ícones dos elementos no mapa. Então, para ficar menos poluído, eu posso ir tirando os elementos que que eu não achar necessário ou não. Ah, tá. E esses elementos são aqueles que estão visíveis na hora que eu abrir o mapa ali, ele vai ficar cheio de Íconezinho, marcações, né? digamos. A gente já vai ver. Só para não ficar daí tão poluído, dá para limpar um pouco. A Tá, mesma coisa em relação à pista, como só tem simples, não tem, né? Mas eu posso fazer também o filtro pela pista que eu quero ver. tá. Tá, então vamos começar pelo cadastrar o primeiro elemento. Lembrando, então, que minha pista ela já está caracterizada. Uhum. Todos os elementos que estão aqui listados, eles estão na resolução, estão de acordo com a resolução. Beleza. Então, vou começar cadastrando, por exemplo, um acostamento. As informações aqui, Aí visualmente... eu vou mais? Desculpa, assim, vai em mais ali. Uhum. A falta do mouse atrapalha um pouquinho. Ali, quando aperta no mais, vai aparecer a lista dos elementos. Uhum. Então, eu vou cadastrar, por exemplo, o acostamento, ali o primeiro já. Tá. Então, como o acostamento ele é um elemento linear, né, na verdade, então tem um campo ali chamado etapa do cadastro, que estou começando a cadastrar o meu acostamento, e não dá para pegar nenhuma outra opção ali por enquanto. Então, tipo de revestimento, o meu acostamento ele tem também concreto asfáltico, ele está do lado direito, ele tem uma largura de, enfim, 2,50 m. Uhum. Eu posso colocar alguma observação que eu acho interessante, né? Eu acho Uhum. necessário, observação, acostamento. Eu venho tirar uma foto. Tá. Aí eu vou tirar a foto aqui da minha xícara. Quando a gente tira a foto, vão aparecer algumas informações do local que você está, né? Por exemplo, o SNV que está sendo inventariado e a pista, a lat-long e a data daquela foto. E o logo do DINIT ali em cima. Então, quando eu vejo que a qualidade da imagem está ok, aperto em continuar. Fechou. Eu posso colocar até 5 fotos nessa etapa do cadastro. Então, achei interessante tirar aqui foto de um outro acostamento. Continuar e fiquei com as 2 fotos do meu acostamento registrado. Opa, peraí que deu tela branca aqui agora. Eu fui bater a foto e a tela ficou branca, peraí. No adicionar imagem? Uhum. Agora eu não sei como é que volta. Eu acho que autorizar, né? Eu de volta. Isso. Vou tentar fechar aqui e entrar de novo. Tá, entrei de novo. Peraí que agora eu vou ter que fazer tudo de novo aqui, de botar o carrinho. Sem problema. Tá, botei o carrinho. Deixa eu ver se está tudo ok aqui.
Eu vou tentar bater a foto de novo para ver se dá o mesmo problema, né? Só para... Tá. Uhum. Foi na hora que eu girei, né? Não sei por quê, né? Aham. É a hora que gira a câmera. Ela só pode ser de pé, então? Sim. Ah, tá. Já descobri, mano. Não gira a câmera. Tu coloca em formato paisagem de retrato, né? Uhum. Pode dar um problema. Contigo também acontece isso, Thiago? Eu Botar em formato. só uso retrato, eu nunca tentei paisagem. Viu? A Depois pessoa... a gente pode tentar para ver se. Quer que eu tente agora? Ai, droga, adicionei elemento. Agora eu vou fazer ela certinho, Vamos adicionar outro. sem girar. Pronto. Não gira, então. Paisagem fechou o aplicativo até. Pera aí, deixa eu tirar minha cara daí. Só um pouquinho. Talvez eu tenha que ver essa questão do. Olha o Felipe. É bom que a gente vai pegando essas coisinhas. Deixa eu só terminar de sincronizar. Qual que eu tô fazendo? Esse aqui. Tá, e daí se eu colocar aqui adicionar elemento, depois eu posso apagar ele, né? Esse que a gente fez agora. Pode. Já vou mostrar. Então, vou botar aqui adicionar elemento. Botei lá. Nada feito. Realizado com sucesso. Tá, o meu não aparece. Deixa eu. Como travou o aplicativo, eu perdi as coisas. Sacanagem. Tá. Você chegou a cadastrar, Adilene? O primeiro? E cadastrei, daí só que ele aparece lá em cima, um item não finalizado. Isso é que a gente já falou. Então, esse item não finalizado, quando aperta nele, mostra os elementos lineares que eles ainda estão ativos. Quer dizer, então que eu comecei o levantamento e ele não terminou no meu trajeto. Uhum. Então ali vão ter algumas informações, né? Qual que é o elemento, se ele está do lado direito ou lado esquerdo, falando que não foi finalizado. Eu posso, por exemplo, editar. Não vou editar agora, deixa eu andar com o carrinho um pouquinho para mostrar uma edição dele. Quando vem ali, por exemplo, aí em editar, vai ter então a etapa do cadastro término. Alguns elementos a gente pode alterar alguma das características, como por exemplo a condição do meio-fio, vamos falar assim, mas alguns elementos não, ele só começa e ele termina. Então, o acostamento é um deles. Então, quando eu venho aqui em editar elemento, na verdade, eu estou finalizando o meu acostamento. Ó, o meu acostamento, na verdade, ele foi até o final, foi até a 101 e voltou. Ó, já fui pegar bem o SNV que tá com aquela bagunça, sabe? Do crescente e decrescente.
concreto, lado direito, 3. Tá, então ele coloca aqui embaixo, é necessário concluir todos os itens para finalizar o inventário. Quer dizer, eu finalizo quando, por exemplo, eu terminei, eu comecei a fazer meio fio, mas não consegui terminar hoje. Outro dia eu continuo a fazer o meio fio. Daí, fiz todo o meio fio, daí pode finalizar. Na realidade, não. Se você começou um objeto linear e não, por algum motivo, não pôde finalizar, por algum, sei lá, deu um acidente, começou a chover, enfim, você vai ter que refazer, porque o sistema não consegue saber exatamente, porque o sistema, quando você está andando com o carro, ele está calculando a distância. Se você para, volta, vai para tua casa, vai para o restaurante, vai não sei o que, né? Ele perde essa referência, então você não tem mais como saber a distância, onde você parou e onde você está continuando. Então você tem que fazer de novo. Tá, Caso, mas isso é por SNV ou por todo o trecho que eu cadastrei aqui? Não, isso é independente da CNV. Tu pode fazer o seguinte, tu pode pegar, porque assim, o inventário, o objetivo dele é saber a quantidade de elementos, né, para poder fazer o orçamento. Então, assim, se você está no local, sei lá, deu um acidente, parou, você está medindo, sei lá, 3, o meio fio, uma sarjeta, você pode parar, né, ó, parei, e aí você marca onde você parou, meio fio, né, ó, parei aqui no quilômetro tal, latitude, longitude, e aí no dia seguinte você pode voltar. Aí você, é como se fosse um outro meio fio, mas é a continuidade daquele, entendeu? Ele vai dar certinho, porque a gente faz por quilômetro, a gente calcula por quilômetro. Então, assim, do quilômetro 1 ao quilômetro 2, eu vou dizer, eu tenho 500 metros meio fio. Do quilômetro 2 ao 3, tem 400 metros. Então, esse valor, se você quebrar ele em vários, que sejam consecutivos, não muda nada, tá? Em termos de... Mas vamos dizer assim, saio de manhã, começo a levantar meio fio, deu horário do almoço, eu, digamos, vai almoço, e daí eu continuo à tarde, por exemplo, na sequência do que eu estava fazendo, por exemplo. Pode ser, mas você precisa finalizar ele, né? Tá, tem que finalizar, então, né? Entendi. Nesse caso, se você estiver ainda no meio fio, né? Se você está no meio do meio fio, eu quero almoçar, mas tem mais meio fio para frente. Aí tu é obrigado a finalizar, porque senão tu vai perder. E daí começa de novo. Começa de novo. Tá, e como é que finaliza daí? Aí tu vai finalizar lá na frente. Tipo, tu tem o meio fio que tu partiu em 2. Aí tu faz o primeiro trechinho, sei lá, 500 metros. Aí o outro 500 metros, tu vai dizer, eu inicio o meio fio ali, bate uma fotinho, condição satisfatória, vai até o final e diz que finalizou. Dá pra adicionar aqui o meio fio pra gente ver, Ranjo. Ó, já mostra algumas características do elemento. Ó, meio fio, então, ele vai começar como um elemento linear, também, então, no início. Ele está no lado esquerdo, por exemplo. Agora eu estou vendo das condições satisfatórias que eu estou vendo. E o tipo dele são os tipos que estão também na resolução, que vem do álbum tipo de projetos. Tá. Então... Eu não lembro o que é um MFC 03, por exemplo. A gente pode vir na flechinha ali na direita e tem uma visualização gráfica. Não é o MFC 03, é o 06. Então aqui... Não, que chique. Tá, vou colocar também só uma observação para deixar marcadinho. Vou adicionar uma foto do meu meio fio de novo. Tá. Então aqui eu continuo com ele, adicionei o elemento, registrei, cadastrei, realizado com sucesso. Novamente apareceu lá em cima o item não finalizado, então. A gente vai deixá-lo um pouco ativo ainda, para cadastrar um elemento pontual, pode ser? A gente pode fazer mais de um elemento linear ao mesmo tempo, e pontual linear também ao mesmo tempo. Então a gente vamos adicionar diz um elemento pontual, vamos pensar aqui. Tá, mas espera aí, deixa eu entender. Então eu iniciei, agora eu vou fazer meio fio, né? Comecei, e
Então, cada vez eu não preciso registrar o elemento cada vez, né? Qual elemento? Como assim? Porque aqui, por exemplo, cada elemento meio-fio, daí lado, tal, eu bato a foto, adicionar elemento. Cada vez eu vou ter que fazer isso, então. Para cada elemento, sim. Tá. Aí, se esse meio-fio, como ele está continuando, você está lá percorrendo o trecho, ele continua existindo, eu posso vir ali em editar, né? Em itens não finalizados e editar. Enquanto Tá. isso, eu vou fazendo outros elementos ao mesmo tempo. Então, isso vai muito da abordagem do engenheiro inventariante responsável, né? Falar para quem está em campo. Você vai inventariar. Aqui, na verdade, eu não estou no trecho, né? Porque como é que ele registra o local ali que eu estou? Como assim? Ó, vamos ver, eu selecionei o lado aqui, tal, condição. Oh, deixa eu ver onde é que eu tô. Tá, então esse elemento ele ainda não aparece no mapinha aqui, né? Não, ele não vai aparecer no mapinha porque ele não foi finalizado. Ah, entendi. Ó, eu finalizei um acostamento, ele está em rosinha no meu mapa ali. Porque Tá, aí para eu finalizar, eu tenho que entrar no item lá. itens não finalizados, eu vou andar um pouquinho com o meu carrinho. Eu não vou finalizar agora, Dilene, para poder mostrar o negócio da condição. A situação da condição. Então eu andei lá no meu trecho um pouquinho para frente e eu vi que o meu meio-fio ele mudou a condição dele. Então eu posso ir lá em editar e etapa do cadastro. Ele vai aparecer ali em andamento. Tá, não, só um pouquinho, Thiago, é porque quando eu estou aqui, por exemplo, eu cadastrei, eu tenho 3 itens não finalizados no meu aqui, né? Eu Isso. clico nele. Aí eu quero finalizar o acostamento que eu fiz. Daí eu vou em editar, é isso? Isso, ele vai aparecer. Tá. Daí Isso. tá ali tal, né, largura, concreto, tal. É de eu finalizar elemento, né? Isso, acostamento você só pode finalizar elementos, você não pode editar nada dele. Tá, o registro do elemento foi finalizado com sucesso. Ok. Isso. Agora, Só se que você ver lá na esquerda em cima, só tem 2 elementos não não, finalizados. tem 3. É isso que eu tô me perdendo aqui no negócio. Continua Eu 3 acho que não é porque finalizados. tu chegou a andar com o carrinho, Adilene? Chegou a andar com ele um pouquinho para frente ou para trás? Ah, não. Não, para frente, senão vai. Ah, é para frente. Tá dando É bug. na direção onde está o carro, né? Eu não sei onde que ela está, qual é o sentido. Tá. Mas Então tá, enfim, dei uma andadinha. Vamos ver se agora isso, vai tem que andar para ele poder registrar, porque senão vai dar zero. finalizar. Ah, agora sim. Uhum, agora tem 2. Entendi. E agora ele já aparece ali, um rosinha com. Tá, beleza. Isso. Deixa eu só tirar uma foto para mostrar os 2 elementos. Isso. É que Então, como a gente está parado aqui, né? Então não. é que a gente já se acostumou a andar com o carrinho, na verdade. Mas quando tiver em pista, ele vai fazer isso. Quando tiver no trecho, ele vai fazer isso automático, na verdade. Tá. Então, aqueles itens não finalizados, por exemplo, o meio-fio, quando a gente edita o meio-fio, tem a etapa do cadastro, ali um dos campos a selecionar, Uhum. que é em andamento ou término. Em andamento quer dizer que eu posso trocar a característica dele em relação à condição. Eu não posso trocar o lado dele, eu não posso trocar o tipo dele. Aqui, etapa do cadastro. Uhum. Eu só vou poder trocar a condição dele. Então, antes estava satisfatória, agora eu tenho que recompor o meu meio-fio. Oi? Tá, é que agora eu abri, abri um novo, assim, um Ah, zerado. não, você tem um que já foi cadastrado antes, que não está finalizado? Tenho. Então abre aquele, por favor. No editar, né? Isso, itens não finalizados, editar o meio-fio. Uhum. Aí a etapa do cadastro.
Ah, tá, em andamento. Uhum. Quando eu seleciono em andamento, eu só posso trocar a condição dele. Uhum. Não posso Entendi. trocar lado, tipo nenhum. Se eu colocar o término, só para explicar já a função, eu não posso trocar nada, nem lado, não posso trocar tipo, nem condição. Eu só estou finalizando Mas aquele quando eu termino aquele pedacinho, digamos assim, né? aquele pedaço que você começou e se você foi alterando ao longo, ele foi salvando e você terminou. Então, se eu estou do quilômetro 0 com meio fio, vai até 1,5 km satisfatório, do 1,5 até o 2,5 foi como recompor, eu fiz essa troca no 1,5. Uhum. Aí no 2,5 eu vou finalizá-lo, vou terminá-lo. Ah, entendi, entendi. Então, o término não é o término de levantar todo o meu meio-fio do trecho. Não, é daquele que você que tem as mesmas características em relação ao lado, em relação ao tipo, Uhum, uhum. que ele Então, é se eu, contínuo. eu fiz o meio-fio, ele foi do 5 mais 200 até o 5 mais 700, e daí eu tenho um trecho sem meio-fio, então aquele pedacinho ali eu posso finalizar. Isso, se você não finalizar e continuar com o carro andando, vai contabilizando o meio fio onde não tem. Ah, tá. Uhum, Então entendi. tem que sempre lembrar isso de finalizar quando finaliza mesmo. Entendi. Uhum. Aí é ruim, às vezes, fazer muito elemento ao mesmo tempo, porque daí pode dar. Isso. Sim, tem que prestar bastante atenção. Aham. Aham. É. Mas isso é costume, né? Com o passar do uso do aplicativo, a pessoa vai se acostumando e aí, realmente, no início é um pouco estranho, assim, até se a pessoa se acostumar, depois é bem tranquilo. Tá. Sim, até porque pela nova resolução, eu não vou contar aqui, mas se eu não me engano, são 19 itens, Edilene. Uhum. Então você sabe mais do que a gente, na verdade, como pode ser muito pesado para o inventariante ir a campo, né? Uhum. Tá, eu vou adicionar um outro elemento. Não vou andar com o carrinho, senão vai dar problema. É... Tá, vou adicionar um pontual que a gente acha que não adicionou ainda nenhum pontual. Uma obra de arte especial. Tá, então uma OAE, eu vou cadastrar minha OAE lá, Uhum. colocar o nome dela, OAE, opa, OAE Thiago. Tá, minha ponte tem 200 metros. Por mais que ele seja um elemento, né, comprido, assim, linear, a gente não pega a distância a extensão dele pelo GPS, a gente coloca, então, a extensão da ponte. Tá. Tá. O dispositivo de segurança lateral, então, a gente pode, né, a gente avalia, assim, minha ponte tem do lado direito dela, tem um guarda-corpo, também tem uma foto mostrando guarda-corpo de concreto, Uhum. ou um guarda-corpo metálico, ou uma barreira New Jersey. Então, ela tem uma Uhum. barreira New Jersey, que ela está também, então, satisfatória. A posição dela, se ela está interna ou se ela está externa em relação à ponte. Então, é um interno. Tá, eu só avaliei um dos lados. Eu posso também adicionar um outro dispositivo de segurança lateral, do lado esquerdo, vamos falar então. Uhum. Uhum. Então, do lado esquerdo, eu tenho um guarda-corpo. A ponte não é simétrica, então ela é um guarda-corpo metálico. Que ela tem que recompor. E a posição dela está interna também. Ah, eu cadastrei errado, não precisa ter esse guarda-corpo metálico. Eu posso vir aqui em remover e tirar esse meu dispositivo de Uhum. segurança lateral. Tá. Eu vou adicionar mais um, só para mostrar que a condição, eu também posso colocar uma condição necessidade de implantação, conforme a resolução. Então, eu Uhum. coloquei necessidade de implantação. Quando a gente coloca essas condições de implantação, elas não vão ser contabilizadas em questão de total de elementos da rodovia, porque ela não existe. É só para dar um auxílio para o Uhum. engenheiro, quando for fazer o orçamento, ter essas visões, né, essas janelas. Assim. Então, vou colocar só uma necessidade de implantação também. Como é uma necessidade de implantação, eu não consigo definir ainda, porque está em campo, só vou colocar um
tipo a definir, o lado é direito que está faltando, do lado externo. Vamos tirar a minha fotinha. Continuar. E adicionei meu elemento. Então, eu tenho minha ponte cadastrada. É uma ponta em arco aqui que apareceu. Então, o que acontece agora que já apareceu um elemento pontual? A gente tem o iconezinho da ponte, quando eu aperto nele, né, no amarelinho, aparecem então os elementos que eu cadastrei. Na verdade, só aqui nesse caso só está a imagem que eu tirei a foto. Eu posso apertar na setinha para a esquerda, que tem ali do lado do ícone amarelo, vai mostrar uma faixa adicional que eu adicionei quando a gente estava conversando aqui. O meio-fio também. E o meio-fio também ele está aparecendo algumas informações de acordo com o elemento, né? Então tem o meio-fio, o tipo, o lado, a condição satisfatória, quanto dela que está satisfatória. Então, se eu for adicionando mais condições desse mesmo meio-fio, vai mostrando nesse detalhe do elemento. Isso. Tá. Acho que não tem necessidade de passar em todos os elementos, Adilene. Tá. Mas todos eles estão de acordo com a resolução. O que eu acho que seria só para a gente fazer um DSM, que o DSM tem a mesma característica da intervenção funcional do pavimento, que são os anexos 4 e 5 da resolução. Então, eu posso adicionar uma DSM, indicar na pista se ela está atingindo, então, lado direito, lado esquerdo, ou os dois lados, ou ela não se aplica à pista, ela não atingiu a pista. Então, a DSM não está afetando a pista. Ela está afetando a faixa adicional, também não está afetando a faixa adicional. E ela está afetando o meu acostamento do lado esquerdo. Tem uma DSM ali. Se a DSM teria uma largura, então, de... Não sei, fala assim, tem uma intervenção ali que precisa fazer de 10 metros, e eu coloco meu comprimento de uma DSM de 60 metros. Deu algum problema ali que eu tenho que fazer. Aí eu coloco minha observação. Mas aqui o DSM ele considera, então, as intervenções mais de pavimento, não? Aí vai da avaliação, na verdade, porque não vai ter um cálculo direto para chegar num quantitativo, igual meio-fio que vai somando as extensões, vai ter um quantitativo de meio-fio. A DSM é mais, e a intervenção funcional do pavimento, é mais para nortear o engenheiro depois dos serviços que têm que ser elencados no orçamento. Ah, certo. Mas a gente vai ter também um quantitativo de, tem 600 metros quadrados que precisa de DSM. A gente consegue ter um... Por exemplo, se eu vejo um ponto ali que eu preciso, quero colocar no DSM ali um retaludamento, por exemplo, para evitar que futuramente aquele talude dê algum problema, tal. Eu poderia cadastrar ele aqui nesse ponto como, sei lá... poderia colocar, na verdade, como uma observação, né? Porque a necessidade de retaludamento depois vão gerar uma série de serviços, certo? E a gente não tira isso no inventário. Então, poderia só colocar necessidade de retaludamento. Só para caracterizar o local, né? Vamos colocar alguma coisa nesse sentido. Necessidade de retaludamento, avaliar rol de serviços, alguma coisa assim. Eu já coloquei, não está afetando a pista, não está afetando a faixa adicional, só no acostamento esquerdo. Então, vamos pensar uma solução para isso. Ok. Aí eu tiro minha fotinha do retaludamento aqui para marcar. E adicionei o elemento. Isso. Ó, na minha tela ali dá para ver que apareceu a DSM exatamente no mesmo ponto da OAE. Então, nesse momento que o filtro é interessante, porque eu não consigo ver, quando eu seleciono ali, eu só estou selecionando um dos elementos.
Então eu posso tirar no meu filtro não quero ver a DSM, por exemplo. Então a DSM saiu do mapa e só ficou minha OE, por exemplo. Ah, tá. Uhum. Então consegue limpar algumas coisas assim, para ficar melhor. Uhum. Entendi. Tá. Eu vou andar mais um pouquinho para finalizar os itens não lineares. Os itens lineares, desculpa. Tá. Então, só para finalizar os itens. Eu tenho então meio fio ainda aberto. Uhum. Que eu vou... Não, eu vou andar um pouco mais com o meu fio só para mudar a condição mais uma vez, Edilene. A gente ver como que ele pega bem bonitinho isso. Tirei a foto e continuo. Eu vou fechar minha faixa adicional, que não tem mais faixa adicional nela. Do meu lado esquerdo. Ó, faixa adicional eu não posso mudar, então eu só posso terminar. Eu não posso colocar nada em andamento, né? Ah, não, eu posso colocar em andamento, sim, desculpa. Eu posso mudar, mas eu vou já terminar. Então, finalizei minha faixa adicional. Então, agora só tenho meu meio fio aberto. O que eu quero mostrar é a diferença entre as condições, fechando o meio fio. Tá. O que a gente pode fazer também, Adeline, é mudar a caracterização da pista. Então, eu ainda tenho meu meio fio aberto, eu estou rodando lá o trecho, e eu vi que a pista trocou de característica, né? Eu posso vir ali em pista simples, ali em cima. Uhum. Desculpa. Posso vir ali embaixo na prancheta, desculpa. Na pranchetinha ali do lado do mais. Editar pista atual. Então, quando eu venho editar pista atual, eu posso adicionar um novo trecho. Adicionar um novo trecho, na verdade, significa que eu vou mudar alguma característica dela. Então, ela não é mais concreto asfáltico, ela virou um não pavimentado, por exemplo. Uhum. E ela agora tem uma faixa. Estou colocando grotescas diferentes para a gente poder ver como muda mesmo. E ela tem... Aqui para a gente, na verdade, talvez teria que ver se tem alguma variação de largura, porque o resto é tudo simples, asfáltico, 2 faixas, só tem às vezes as terceiras faixas. Né? mas a terceira faixa não vem como caracterização da pista, né? Ela vem como elemento, assim. Então, para nós, na verdade, só a largura que eventualmente pode modificar. Né? Tá. Uhum. Mas eu vou deixar o não pavimentado só para a gente ver mesmo a diferença, assim. Então, caracterizei a nova pista. Agora eu vou fechar meu meio fio para a gente poder ver todas as diferenças que apareceram. Meio fio, então, finalizá-lo com condição satisfatória, meio fio 06. E aqui é o meu meio fio. Continue. E finalizei. Uhum. O que aparece então? Não tem mais nenhum item finalizado lá em cima. Uhum. Apareceu o meio fio, o íconezinho dele aqui em branco, que está mostrando ali no mapa. Ele está fininho ali, mas aonde ele começou. Uhum. Eu quero conferir se tem. Aqui na engrenagem eu consigo ter algumas opções. Como ocultar trajeto, ocultar elemento, ou colocar tipo de mapa padrão ou satélite. Será que ali realmente tem o meio fio? Eu conseguiria dar uma avaliada se faz sentido que eu cadastrei ou não. Uhum. Mesma coisa, deixa eu só ocultar o trajeto para poder... Mesma coisa do acostamento, eu posso ver todos os elementos se eles são coerentes ou não. Ali na direita embaixo, o filtro com uma bolinha vermelha que está indicando que eu tenho algum elemento que não está sendo mostrado no mapa agora. Nossa, como essa imagem de satélite é boa. Né? Sim. Realmente dá para ver bem se tá coerente ou não, né? Porque assim, se eu olho, por exemplo, no Google Earth, não me parece que é tão boa assim. Não, no Earth ele é pior mesmo. Pois é. Nossa, isso aqui é show de bola.
Então, ali embaixo na direita, o filtro com a bolinha vermelha, que tem um elemento que foi cadastrado, tem um elemento que não está sendo mostrado. Então, tem a minha DSM que não está sendo mostrada, e agora ela voltou a aparecer. A questão das condições, Adilene, como que vai aparecer, por exemplo, no meio-fio, quando eu selecionar o elemento meio-fio, ela mostra, enfim, ali a pista simples, quilômetro 207, onde ele começou, do lado esquerdo, MFC 06, ele veio satisfatório para depois demolir e recompor, eu mantive demolir e recompor sem querer, e ele voltou a satisfatório. Então, ele tem 560 metros satisfatório e 940 metros que tem que ser demolidos e recompostos. Legal. Tá, alguma coisa tem que ser editada, alguma informação. Eu posso vir aqui em editar e ver, realmente o demolir e recompor eu fiz errado. Vou aqui no 208.03, eu posso... Ele não tem que demolir. Ele já sumiu do mapa por algum acidente, por exemplo, e fiz a edição dele. Agora ele apareceu um pouquinho de recompor ali embaixo, 280 metros. E assim eu consigo ver as informações. Da mesma forma da pista. Deixa eu só ver onde está a pista. Da mesma forma da pista, naquela pranchetinha ali, eu consigo ver os elementos que estão vinculados a esse SNV que está ativo, que é o final 180, na pista simples. Então eu cadastrei 5 elementos. Eu cadastrei um acostamento, a foto do acostamento, quilômetro inicial, quilômetro final dele. O meio fio também. Quilômetro inicial, quilômetro final. E as fotos tem ali um S, satisfatório, recompor. Eu esqueci de tirar a foto do demolir e recompor. Aí ele não aparece a foto. A minha faixa adicional, lado esquerdo, quando ela começa, onde que ela termina. DSM, enfim, todos os elementos que eu fui cadastrando. Fechou. Acabei todos os meus elementos. Eu posso finalizar o inventário, para as atividades de campo. Roger, só para tirar uma dúvida, só para não perder o que eu fiz. Se só for na casinha, ele já salva automático, né, Roger? Oi? Como é que é? Desculpa. Não, acabei as atividades de inventário. Para salvar, só na casinha ele já salvou, né? Na realidade, ele é que assim, né? Tem dois salvamentos, né? O que está no teu app, ele salva automático. Tá. Tá sempre salvo, tá? Tudo que tu fizer, ele salva. Agora, para jogar pro servidor, precisa ir lá na casinha para fazer a sincronização, né? Tá. Isso, ó, tá amarelinho lá, tá vendo? Então, quando apertar em amarelo, ele vai... Ele vai iniciar a sincronização, tem que esperar ficar verdinho. A internet aqui tá um pouco lerda, mas ela vai ficar verdinha. Tá, isso é na casinha, né? É que na casinha eu saí do mapa, né? Na casinha eu vim para essa listagem de inventário. Isso. Dá para arrastar com o dedo, você volta pro mapa, tá? Qualquer lugar, assim, já. É porque eu clico na casinha que não abre nada. Tem algum elemento não finalizado? Tem. Daí ele não deixa. É que ele diz que é necessário concluir todos os itens para finalizar Isso. o inventário. Isso. Daí eu não consigo finalizar, né? Não. Talvez tenha que andar com o carrinho para finalizar também algum. Deixa eu ver.
Acho que alguma coisa eu fiz aqui que ele não está finalizando. A pista está caracterizada? Deixa eu ver. Quando eu clico no elemento aqui, meio fio, etapa do elemento, eu coloco em andamento, é térmico, seria o término, né? Isso, se você colocar em andamento e trocar a condição, ele vai continuar ativo ainda. Ele vai continuar não finalizado, né? Então teria que ser em término. E aí eu fiz pela metade, daí não. Tá, agora a casinha mostrou. Daí diz que eu tenho que sincronizar, que está amarelinho ali no. Isso. Uhum. Mas se eu sincronizar, vai salvar isso aqui que eu fiz, né? Se você sincronizar, É. já está salvo no celular, no aplicativo. Quando Aham. sincronizar, vai jogar na base de dados para poder assistir, para poder acessar aqui na web. Daí. Tá, mas como não são dados reais, são dados de teste aqui, só de. Então é melhor não sincronizar, né? Qualquer coisa pode sincronizar e a gente consegue excluir o inventário na lista de inventários. De cadastro de novo, se for o caso. Tá, Tu pode cadastrar outro inventário também, Guilherme, não tem problema nenhum. De cadastrar o zerado. vamos ver. Esses elementos vinculados à pista, eu consigo apagar, então, né? Sim. Esses que eu gerei agora. Sim. Uhum. Uhum. Tá, beleza. Só para eu, quando começar mesmo ali no trecho, tá zerado? Sim. Você tem que lembrar de recaracterizar a pista para pegar certinho lá, né? A questão da largura e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que a caracterização está feita, né? Que às vezes é bom até cadastrar um novo, Adeline, ali no web, um novo inventário, porque você falou da questão dos KMLs, né, e tudo mais, também, das marginais. Mas eu teria que cadastrar isso previamente? O KML? É. Sim, tem que estar cadastrado na web para poder indicar para o sistema que aquela marginal ela existe. Porque quando a gente for aqui quando eu estou aqui dentro do mapa, né, quando eu estou dentro do inventário, lá em campo, aqui na direita, lá em cima, deixa eu abrir deixa eu abrir um inventário que tem mais de uma pista, pera. Onde você tá? Peraí. Quando ali na direita tem dupla crescente e dupla decrescente, que foi o que eu cadastrei no meu outro inventário que eu estava testando, por exemplo. Já está me dando um nó aqui agora. Eu acho que eu estou chegando naquela etapa que diz que o cérebro não absorve mais, né? Não, mas é costume de usar, assim, é mais que uma mudança de abordagem de inventário, né? Tá, mas então assim, ó, vamos deixar então preparado para poder fazer realmente o inventário aqui? Tá bem? Ó, então eu vou aqui, eu tenho edição, deixa eu voltar aqui.
Tá, então eu estou aqui no inventário, tá aqui versão, tal. Então é isso que eu estou agora, né? Que ele está mostrando o mapinha aqui e tal, né? Então a primeira coisa que eu teria que fazer, vamos dizer, se eu for gerar um novo inventário, seria colocar antes, então, esse KML, é isso? Quando coloca ali em adicionar inventário, selecionou as informações da rodovia, quando seleciona os SNVs, tem ali aquela flechinha na esquerda embaixo. Aquele maisinho, na verdade, que é mostrando que tem uma pista, 2 pistas já selecionadas. Uhum. Tá. Então eu tenho que preparar isso antes de ir para campo, digamos assim. Sim. Uhum. Tá. Então eu selecionei os meus itens aqui, coloquei o maisinho, né, no ponto aqui, coloquei o meu. Coloquei a marginal aqui, adicionei o KML e tal. Então, teoricamente, eu posso ir para a pista. Você pode ir você vai lá em próximo, ele ficou cadastrado, né? Aí tem que Uhum. fazer a gestão dos inventariantes. Tem Tá. que elencar lá quem que é o inventariante. No caso, só o perfil da Milene, né? Mas quem seria o inventariante que vai inventariar qual pista e qual elemento. Tá. E eu salvando um novo inventário não faz mal, é aquele antigo ali. Eu poderia salvar quando eu quisesse. Agora na homologação não vai ter problema, né? Mas depois da produção vai poluindo o banco, né? Pode confundir até a Ah. utilização realmente. Não, é só porque como a gente está em teste aqui, né? Tipo assim, vai que fez uma bobagem, quer começar de novo, sei lá, alguma coisa assim. Não. Para não se confundir, se você criar um inventário novo, você pode colocar o inventário antigo ali em suspender, por exemplo, o status dele. Então você sabe que está suspenso, não mexe mais. Tá. Então, antes de ir para campo, eu crio isso, coloco o meu KML e tal, e coloco ali o inventariante, aquela coisa toda, e vou para campo, aí eu posso ir. E daí você ativa o inventário e pode ir para campo. Tá. Então, o único cuidado é que, como a gente tem marginais, teria que colocar o KML antes. Isso. Tá. Fazer toda a preparação do inventário para daí seguir, sair. Fechou. Tá, e outra coisa, agora, mesmo nessa fase de homologação, ele está funcionando o GPS, por exemplo, se eu estiver no trecho e estiver andando, o carrinho vai estar andando ou eu preciso mexer com o dedo? Não, ele está andando, tanto que ele está funcionando, tanto que quando eu abro aqui o inventário, ele tá batendo aqui na UFSC. Tá. Não vai mostrar o nome, mas a gente Ele só não está andando aqui porque a gente está parado, é isso? só tá sentado. Sim. Mas ele está funcionando normal. Se eu for ali pro outro lado da quadra, ele vai registrar que eu fui pro outro lado da quadra. Tá. Apesar do dedinho funcionar ali, né, arrastar, o carro, sim, está normal. Se você andar com o carro, vai... Só o arrastar é só para a gente testar, permitir fazer o treinamento e fazer o testes no escritório. Sim. Até também daria para fazer em escritório ainda, ver todos os itens que tem que ser inventariados, como que estão as informações. Estão todas elas em relação à resolução, né? Mas tipo, ver se está coerente também, se está, né? Enfim. Tá. E aí, depois que eu coloquei tudo aqui, já, né? Aí eu consigo gerar isso para o Excel, né? Para poder. Assim, o que acontece? A gente está fazendo inventário, eu vou ter que mandar a planilha Excel lá para o nosso serviço de manutenção para gerar a licitação do novo pato, né? Sim. Então, na verdade, eu vou ter a minha principal forma de apresentação do inventário é a planilha Excel dentro daqueles anexos todos da resolução, né? Sim. Pode falar. Agora falta a gente mostrar como é que é os relatórios no web.
Quer que eu mostre aqui? Quer que eu compartilhe? Pode ser? Sim, aham. É porque agora vem a outra etapa, né, Adilene, que é Uhum. você fez o inventário usando o app em campo, e agora você Uhum. pode ver isso no sistema mesmo, né? E Uhum. aí tem alguns relatórios já, onde você pode tirar, pode ver relatório, que Tá. são aqueles da resolução também. Dá para. Pera, eu vou Não sei sair se você da... precisaria de mais algumas informações além dessas. Tá, isso. Daí como é que eu faço para tirar esses relatórios? Só um pouquinho. Eu não tô mostrando o celular mais, né? Não. Tá, eu vou sair da chamada então para economizar a bateria do celular, depois eu volto. Tá, então... O Thiago vai te mostrar. Então, eu já sincronizei no meu aplicativo Uhum. o inventário, ele já está aqui na base. Então, eu vou procurar... eu vou filtrar, porque é um que eu estou usando de novembro. Vamos, peraí. Fica mais fácil. Tá, eu fiz um filtro de parceiros meus que foram cadastrados em novembro. Qual deles que é esse aqui? Do Thiago, esse aqui. Não, esse aqui. Tá, então aqui vão aparecer os elementos que eu... Uhum. Todos os elementos que eu cadastrei, né? Aqui tem bem mais que eu cadastrei aqui com a gente, mas estava antes. Mas então, eu posso... Deixa eu fechar essa lista aqui. Eu posso deixar... Vão ter algumas informações básicas, né? Quem que é o engenheiro responsável, tá, como o Roger, data do cadastro, quais são os SNVs inicial e final, a extensão do trecho, e ele está ativo. E os inventariantes, o Roger, eu e o Felipe, que é daqui da nossa equipe. Tá, então aqui o mapa a gente tem a opção dele também, por satélite ou por mapa. Eu posso selecionar os elementos que eu quero ver. Eu quero ver, então, de novo, acostamento e o DSI. Então, fecha. Então, aqui eu tenho o meu acostamento no pequenininho, começando 2 acostamentos. Uhum. E algumas mesas, quem fez foi... Enfim, aqui mostra daí como não é só meu aplicativo, mostra o inventariante, qual que é o lado, a extensão dele, algumas informações básicas do elemento. A mesma coisa lá para a nossa DSI. Vamos lá para a DSI. Só para ver como aparecem as fotos também. Ó, isso aqui foi o que eu fiz, então. A DSM crescente, feito por mim, necessidade de retalodamento. E a foto que eu coloquei tem que ser... Na visão pequena, ela aparece a minha foto da xícarazinha. Tá, não vou mostrar todos, mas a gente tem, então, todos os elementos que já foram cadastrados aqui. Uhum. Tá, os relatórios que podem aparecer. Tem esse relatório, então, por mapa, essa visualização por mapa. Essa visualização por listagem, que vai mostrar, então, todos os elementos também. Então, tem o total dos meus SNVs. Eu tenho 860 metros de 806 metros de acostamento, sendo que tem 140 metros do quilômetro 180 ao 181. Uhum. E vou colocar 100 por página para ver para baixo. E os outros estão 200 metros aqui no 207, 208 e assim por diante. E dá para também ter a visualização por segmento. Então também, acostamento, a gente tem um acostamento no primeiro quilômetro e um acostamento no 207, 208. Tá. Todos os elementos estão aparecendo. Tá. Roger, o girar a KMZ não está permitido ainda, né? Ainda não. Tá. Tá. Então os relatórios são... A gente não consegue exportar ainda nada, né, Roger? Nem PDF, né? Não. Tá. Só dá para fazer pegar esses relatórios, como não foi homologado ainda, a gente homologando, a gente pode dar gerar PDF desse relatório.
o do outro, né? Bem tranquilo. Assim. Porque as exportações, Edilene, a gente vai mapear, na verdade, vai fazer exatamente igual com o formato que está na resolução, sabe? Tá. Então, ele vem, se vai ser PDF ou Excel, a gente vai discutir qual que é a melhor forma, mas a mesma estrutura. Mas hoje eu consigo pegar esses dados e levar para a minha planilha? Aí a gente teria que fazer por fora, né, Roger? Isso, a gente pode fazer para ti, não tem problema nenhum. Tá. Isso é rápido de fazer. Entendi. A informação vai estar na base, né? Essa que é a questão, assim. Então, hoje eu não consigo gerar nenhum relatório, digamos assim. Então, eu cadastro tudo e depois peço para vocês fazer essa exportação, digamos, sei lá. Existem esses 2 relatórios que a gente tem, né? Que podem ser exportados futuramente. E ainda tem a opção da gente exportar os dados para você numa planilha Excel da forma que você desejar também. Tá. Essa parte da homologação da exportação ainda não foi definido, né, Roger? Na verdade, várias coisas. Não. É mais para o usuário verificar realmente se está ok, se está tudo certo, se todos os elementos estão ok, né? Porque uma coisa tu vê no mapa, às vezes tem tanta informação que fica difícil. Aí, pela listagem, quilômetro a quilômetro, talvez fique mais fácil. Mas é isso, né? Na verdade. É isso aí. Ficou alguma dúvida, Edilene, aula, alguma coisa? A hora que a gente chegou, porque talvez vão ter que fazer um trechinho de tipo assim, para ir se, né, digamos assim, para ir se acostumando, né? Sim. Qualquer coisa faz na rua aí. A nossa equipe de TI, eles fizeram uma época, né, na rua de casa, assim. Antes de ir para campo, para não ter que se deslocar e tudo mais. E o Jorge fez também na 282 aqui, né? E o nosso outro coordenador também fez aqui perto, né? Indo pra lá. Tá. Acho que é isso, né? Então vou parar a nossa gravação. Ok.